Fala galera, aqui é o Bruno Print. No nosso canal iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. Torcida do Botafogo vai fazer a diferença na próxima segunda-feira no confronto contra o Goiás dentro do Newton Santos às 20 horas. A expectativa é de casa cheia e de mais uma festa no tapetinho e o Botafogo em busca de mais uma vitória e se reabilitar no Campeonato Brasileiro. E os confrontos de cada clube que está brigando pelo título. Quem pega os jogos mais difíceis, quem pega os jogos mais fáceis. Falaremos um pouquinho de tudo isso aqui no canal do Bruno Print. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, dê aquela moral para que o YouTube venha entregar os nossos conteúdos para mais e mais botafoguenses e não botafoguenses. Peço a você também que não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. E também peço que compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp favoritos para que mais e mais torcedores sejam alcançados com o canal do Bruno Print. A torcida do Botafogo promete fazer mais uma festa na segunda-feira contra o Goiás. Nós, torcedores do Botafogo, já sabemos o que essa torcida tem feito ao longo do Campeonato Brasileiro. Lotando todos os jogos, fazendo festa linda, mosaico, cada um mais bonito que o outro. E todo esse envolvimento da torcida do Botafogo, todo esse amor, essa paixão que o torcedor do Botafogo tem pelo clube e tem demonstrado isso dentro do estádio, tem feito a diferença. E tenho certeza que segunda-feira será mais um jogo ao qual a torcida do Botafogo fará a diferença, empurrando esse time, mesmo esse time ainda, nesses últimos jogos, ter oscilado um pouquinho, mas temos certeza que não só no sábado, com esse jogo aberto, com os portões abertos, melhor dizendo, com o treino sendo acompanhado pelos torcedores dentro do estádio depois de muito tempo, esse calor da torcida fará muito bem aos jogadores e segunda-feira o Botafogo, a torcida do Botafogo lotará o estádio e a gente vai fazer a diferença para mais uma vitória do Botafogo. Expectativa de casa cheia, expectativa que todos os ingressos sejam comercializados e o Botafogo vá para cima do Goiás, segunda-feira, 20 horas, no estádio Newton Santos. Com a vitória do Botafogo, vai deixar a briga ainda mais acirrada ainda para os adversários que vão ter que correr ainda mais atrás. E o bom é que o Botafogo vai jogar só na segunda-feira, já sabendo todos os resultados dos outros times, tanto de Palmeiras, Grêmio e Red Bull Bragantino. E esse confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, muito importante. Palmeiras empatou 0-0 ontem contra o Boca Juniors e com certeza poupará os seus principais jogadores, porque semana que vem já terá um confronto, o segundo jogo, o jogo de volta contra o Boca Juniors no Allianz Parque. Então são jogos importantíssimos que o Botafogo, o Grêmio, o Palmeiras e o Red Bull Bragantino terão esses 5 confrontos seguidos agora que farão a diferença dentro do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar um pouquinho dos confrontos de cada time, começando pelo Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras, primeiro jogo contra o Palmeiras. Como eu falei, o Palmeiras com certeza deve colocar o seu time alternativo, porque tem um jogo importante, o jogo de volta contra o Boca Juniors, então com certeza o Palmeiras poupará os seus principais jogadores. Esse jogo, ou vitória do Red Bull ou empate, será muito bom para as pretensões do Botafogo. Depois o Red Bull enfrenta o Furacão fora de casa e em seguida pega o Santos também fora de casa. 2 adversários difíceis, um lutando pela vaga na Libertadores e o outro brigando contra
o rebaixamento. Então o Red Bull tem 3 jogos aí muito difíceis e logo em seguida pega o Fluminense dentro de casa. Não sabemos qual o Fluminense, que vai acontecer com o Fluminense, porque o Fluminense está também disputando a Libertadores. Então, dependendo se vai para a final ou não, muita coisa pode acontecer nesse confronto. Mas o Red Bull pega confronto dificílimo. E logo em seguida pega o Atlético Mineiro. Então, o Red Bull pega Palmeiras, Atlético Paranaense, Santos, Fluminense e Atlético Mineiro. São 5 confrontos muito difíceis para o Red Bull Bragantino, que vai deixar esses 5 jogos vão mostrar se o Red Bull continuará na briga ou não. Mas se passar muito bem por esses 5 jogos, vai ficar muito tranquilo ali no Campeonato Brasileiro, principalmente para as pretensões de Libertadores. O Grêmio enfrenta Fortaleza fora de casa, Fortaleza disputando aí as semifinais do campeonato da Copa Sul-Americana, melhor dizendo. Então o Fortaleza deve entrar, mesmo jogando em casa, com o seu time alternativo. Também empatou o jogo contra o Corinthians, o primeiro jogo, joga o segundo jogo em casa. Então provavelmente poupará seus jogadores principais para jogar contra o Grêmio. Mesmo o Grêmio não jogando bem fora de casa, será um jogo complicado para as duas equipes. Então, logo em seguida, o Grêmio pega um confronto contra o Internacional e não sabemos se o Internacional estará na final da Libertadores ou não. E isso contará muito em relação a esse jogo, mas é um clássico e não sabemos o que o Internacional, quais jogadores colocará em campo por ser um clássico e principalmente jogando dentro dos seus domínios no Beira-Rio. Depois, o Grêmio vai jogar dentro de casa contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense e provavelmente ganhará esse jogo. O jogo dentro de casa, o Grêmio joga bem dentro de casa, então se fosse um empate seria melhor, mas eu creio numa vitória do Grêmio. Depois o Grêmio sai para enfrentar o São Paulo e esse jogo difícil para o Grêmio. São Paulo vem vindo bem, campeão da Copa do Brasil, ganhou o jogo que estava faltando e o São Paulo vem embalado e provavelmente vai ser um jogo muito difícil para o Grêmio, como eu falei, não joga bem fora de casa. E depois o Grêmio enfrenta o Flamengo, que tem ganho os jogos contra o Grêmio freguês muito grande do Flamengo. O Palmeiras vai ter jogos difíceis também, mas eu vejo aqui os confrontos do Grêmio muito complicado e o Grêmio é freguês do Flamengo, então eu jogo ali um empate ou uma vitória do Flamengo. Falando agora de Palmeiras, que pega o Red Bull Bragantino agora na próxima rodada no sábado, amanhã, e o Palmeiras provavelmente jogará com o seu time alternativo por ter esse jogo, esse confronto, no jogo de volta contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores. Logo em seguida, o Palmeiras tem um clássico contra o Santos dentro de casa e depois, dentro de casa também, enfrenta o Atlético Mineiro. Então, são 2 jogos aí difíceis, mesmo jogando em casa, é um confronto, né? Um clássico contra o Santos, outro clássico contra o Atlético Mineiro e depois o Palmeiras pega o Coritiba na casa do Coritiba, o Coritiba brigando para não ser rebaixado, então muita coisa pode acontecer ali. O Coxa pode ter um gás a mais, mas eu acho difícil do Palmeiras perder para o Coritiba. E logo em seguida, outro clássico paulista, o Palmeiras enfrenta o São Paulo dentro de casa. Um jogo também difícil, mesmo sendo dentro dos seus domínios. Clássico é clássico e vice-versa, então sabemos que tudo pode acontecer. Vamos dizer que um empatezinho ali será muito importante. E agora vamos para os confrontos do nosso fogão do Glorioso. O Botafogo enfrenta o Goiás na segunda-feira, como nós já havíamos dito. Logo em seguida tem o clássico contra o Fluminense. Então é importante que o Botafogo vença o seu jogo na segunda-feira para dar aquela moral, trazer aquela confiança de volta para os jogadores, também para alguns torcedores que estão
meio desconfiado, então é importante, muito importante essa vitória contra o Goiás, e eu também creio numa vitória contra o Fluminense, principalmente dependendo da situação do Fluminense. Qual Fluminense virá? O Fluminense classificado para a final da Libertadores ou o Fluminense eliminado da Libertadores? Isso contará muito para esse confronto. Logo em seguida, o Botafogo enfrenta o América Mineiro na casa do América Mineiro. O Botafogo, mesmo jogando fora de casa, tem a obrigação de ganhar, um time que está brigando pelo rebaixamento. E o time do Botafogo, que quer ser campeão, tem que pegar esses jogos contra times supostamente mais fracos e ganhar os jogos para ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Logo em seguida, temos o jogo dentro de casa contra o Furacão e dentro do nosso domínio, o Furacão sempre é o nosso freguês. O Botafogo tem ganho todos os jogos do Atlético Paranaense dentro de casa e, mais uma vez, tem que se valer do tapetinho e mais uma vitória dentro do estádio Newton Santos contra o Furacão Atlético Paranaense. E depois a gente fecha esses 5 jogos pegando Fortaleza fora de casa. Fortaleza é um adversário muito forte, tem jogado muito bem, nos seus domínios principalmente, mas é outro time que tem perdido consecutivamente para o Botafogo. Ganhamos os 2 jogos ano passado, os 2 confrontos contra o Fortaleza, e esse ano também ganhamos dentro do estádio Newton Santos, 3 jogos, Botafogo fazendo muitos gols, 3-1, 3-1, então o Botafogo tem totais condições de vencer o Fortaleza dentro dos seus domínios, do domínio do Fortaleza. Então, eu vejo desses confrontos, desses 5 jogos que vem pela frente, o Bragantino e o Grêmio com os jogos mais difíceis. O Palmeiras também tem uns jogos, por ter 2 clássicos paulistas, tem um confronto também bem complicado. E, ao meu ver, o Botafogo tem os jogos teoricamente mais fáceis. É ir para cima, vencer esses jogos, vencer todos os adversários que puder, jogar com convicção, com emoção, com vontade, com garra e com amor a essa camisa. Porque assim como os torcedores têm demonstrado fora de campo, apoiando, empurrando o time, fazendo aquela festa linda, os jogadores também têm que voltar a mostrar dentro de campo. Então é isso, galera. Peço a você mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a nossa notificação. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o canal do Bruno Print. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, galera.